Warning! Warning! Sabem a Level 5? A empresa que faz Yokai Watch, Inazuma Eleven e Jeanne d'Arc e essas coisas todas? Pois é, muito tempo atrás, por volta do longínquo ano de 2007, a empresa estava chegando ao fim de um capítulo de sua vida. Até aqui, seus jogos, tipo Rogue Galaxy e Dark Chronicle, que por sinal é maravilhoso, vocês deviam jogar, eram produzidos em uma parceria com a Sony, só que não mais. A partir daquele ano, eles passariam a produzir e publicar seus próprios jogos independentemente. E eles pensaram com muito cuidado no projeto de estreia dessa nova era. Queriam lançar algo que fosse acessível, chamativo, único. E, como um monte de copiões, olharam para os jogos Brain Age do Nintendo DS e fizeram basicamente a mesma coisa. Só que dessa vez com personagens, com um enredo e com atores de TV fazendo o elenco de voz ao invés de seiyus. Uma forma de chamar a atenção de gente normal. O que nasceu disso foi o jogo Professor Layton and the Curious Village, ou Reiton Kyoju to Fushiginamachi, se você quiser ser chato, lançado também para o Nintendo DS em fevereiro de 2007. Nele, você controla o arqueólogo professor Herschel Layton e seu pequeno aprendiz Luke Triton, que são chamados para resolver um grande mistério em uma cidade enigmática. Durante a investigação, o jogador precisa explorar vários lugares e resolver vários desafios lógicos, ou enigmas, como o jogo prefere chamá-los, para seguir com sua jornada, com vários personagens estranhos e cutscenes animadas no caminho. Foi um enorme sucesso, e deu início a uma série de jogos que continuou por mais 6 títulos, e eu amo ela. Professor Layton é definitivamente a minha franquia favorita da Level 5, e eu a seguia, e ainda meio que sigo, religiosamente. Os personagens charmosos, os vários enigmas que me deixavam empacado por dias, toda essa pseudo-britanice japonesa e, acima de tudo, nossa, eu amo os enredos enganosamente simples dos jogos, que sempre terminam com resoluções insanas. Afinal, eu já falei aqui que adoro finais doidos em coisas infantis, e Layton é tipo o meu ponto de referência pra eles. Pro seu final ser bom, ele tem que ser pelo menos tão doido quanto o de Layton. Enfim, foram anos de muita diversão, jogos saindo todo ano, saiu filme, saiu mangá, saiu crossover com Ace Attorney, mas com o tempo as coisas foram desacelerando. Os 6 jogos da série são todos muito bons, não me entenda mal, mas foi ficando cada vez mais claro que depois que a série alcançou seu ápice com o terceiro jogo, Professor Layton and the Unwound Future, ou Lost Future, ou Saigon no Jikan Yoko, ela foi perdendo gás. E isso culminou no anúncio de 2016 que o próximo jogo da série não seria mais um Professor Layton, mas sim um spin-off, revelado sob seu título temporário Lady Layton, que seria protagonizado por uma nova personagem chamada Catriel Layton, filha do bom professor. E olha, eu fiquei muito animado com o anúncio. Eu também estava sentindo o fraquejar da série. Pra mim, mudar a fórmula pareceu uma ótima ideia. Além disso, o maior público consumidor da série sempre foram as mulheres, então parece uma ótima ideia ter uma personagem para representá-las. As Fujioshis não devem ter ficado muito felizes, mas são um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Mas aí, os demais anúncios foram dando sinais cada vez mais ruins. Por exemplo, foi anunciado que o jogo não seria focado em um só grande mistério, mas sim em pequenos mistérios de escala bem menor. Ao invés de tentar achar civilizações perdidas, o jogador agora iria procurar gatos perdidos, por exemplo. E o jogo sairia primeiro para os iPhones e iPads e só depois para o Nintendo 3DS, sugerindo que ele seria bem menor em escala. Mas ainda assim, eu me mantive otimista até o dia do lançamento. O jogo me decepcionou forte. Agora sob o título de Layton's Mystery Journey, Catriel and the Millionaire's Conspiracy, ou título equivalente em japonês, eu peguei o jogo, joguei o jogo, terminei o jogo e... sei lá, eu sei que tem gente por aí que gostou, mas apesar dos aspectos técnicos serem bem caprichados, as aventuras de Catriel, assistente e cachorro-falante são bem patéticas. Os mistérios são bobos, os personagens são sem sal, o senso de humor é fraco e os enigmas são muito fáceis. Acho que em algum ponto da produção alguém confundiu menor com mais fraco, e o resultado final foi uma coisa com tanto potencial desperdiçado. E além disso, sei lá, só eu acho meio estranho o fato do protagonista homem poder viajar no tempo, explorar ruínas, enquanto que a protagonista mulher só pode procurar por gatos. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. E o tempo passou, cópias foram vendidas, o jogo recebeu suas notas medíocres do jornalismo gamer online, mas a série ainda tinha uma outra carta na manga.
No ano seguinte ao lançamento do jogo, começou a ser exibido no Japão um anime dele, chamado Layton Mystery Tanteisha Katori no Nazotoki Fairu, ou Agência Misteriosa de Detetives Layton, Os Arquivos dos Enigmas de Catriel. Eu sei, é um nome bastante fácil de decorar. O anime foi produzido pela Leiden Films, o mesmo estúdio que fez... Yamada-kun? Terraformers? Enfim, não foi a OLM, como de costume. E ele é... feio. Tipo, não muito feio, mas feio. Sabe, tem dificuldade em manter o traço consistente, abusa bastante da tática secular de deixar personagens parados só falando, e em particular os cenários são cômicos de tão pobres. Sabe, existem filtros para maquiar computação gráfica, mas acho que esse pessoal nunca ouviu falar deles. O mais interessante do anime, porém, é o estilo de adaptação que adotaram para ele. Diferente dos animes de Inazuma Eleven e Danbou Senki, por exemplo, a Level 5 não esticou a história do jogo no decorrer de 50 episódios. Ao invés disso, eles tentaram uma fórmula mais compacta. É tipo assim, o anime é episódico, provavelmente por inspiração de outros animes de mistério, tipo Detetive Conan e Kindaichi Shounen no Jikenbo. Os mistérios geralmente são introduzidos e resolvidos no mesmo episódio. Primeiro, Catriel aceita um caso, rola a música de abertura, primeira metade do episódio é a investigação, segunda metade é a revelação, música de encerramento, merchandise, próximo. E dentro desse formato, eu gosto de dividir os 50 episódios do anime em 3 grupos. O primeiro são os episódios com histórias originais feitas pro anime. Esses representam a maioria dos episódios, 31 pra ser mais exato. E, gente, eles são tão cafonas! Tipo, os mistérios do jogo também são bem idiotas, não me entenda mal, mas esses episódios conseguem baixar ainda mais o nível. Sério, tem um episódio em que um cliente acha que esse cara é um vampiro porque ele parece ser um vampiro. Puxa, qual será a resposta pra esse... ele não é um vampiro, foi só um mal entendido. Tem um outro em que a cliente acha que esse cara é um alienígena, tem um em que a cliente acha que a filha é vidente por conta de observações meteorológicas. É tudo tão cafona. Eu meio que admiro a coragem da produtora de exibir histórias desse nível no mesmo país que tem Conan Edogawa como ícone cultural. Isso requer muita coragem, sabe? Já o segundo grupo são o melhor que o anime tem a oferecer. 6 episódios espalhados por entre os 50, que são as partes 1 a 6 da história Professor Layton e as Relíquias do Tesouro. E eles são tão bons! Eu amo! Eles contam uma história totalmente nova sobre as investigações de Catriel Layton quanto ao desaparecimento de seu pai, Herschel Layton, que nos leva a uma segunda história em que aprendemos qual foi a aventura final do professor e do, agora adulto e casado, Luke antes dos dois desaparecerem. É uma genuína aventura Layton, com tudo que tem direito, e... cara, eu não sei se é porque o resto desse anime são historinhas bobas de achar gato, mas eu acho esses episódios fantásticos. Tem drama, tem intriga, tem luta de espada, tem reviravoltas doidas, tem um desfecho absolutamente perfeito. Cara, se você for fã de Professor Layton, ou, sei lá, se tiver curtido o filme Eien no Utahime, esquece os outros 44 episódios e assista só esses 6. Toma, aqui estão os números deles, esbaldeie-se. E por fim, o terceiro grupo, que são 3 episódios adaptando os 12 casos do jogo. Como eu disse, nos jogos mesmo, eles já são bem cafonas, altos gatos pra achar e tal. Cada caso leva cerca de 40 minutos pra completar no jogo, então não são super difíceis de se adaptar em 20. E de certa forma, eles até que ficam um pouco melhores assim, se você ignorar a falta de enigmas pra resolver. Afinal, 20 minutos de tortura doem bem menos que 40. Mas o mais interessante deles, uma coisa que eu realmente não esperava quando comecei a ver o anime, é que a adaptação injeta, tipo, com muita força, um melodrama extra em cada um deles. Tipo, vamos logo pegar o caso do gato pra usar como exemplo. Afinal de contas, eu claramente não consigo parar de falar dele. Ele é o 4º caso do jogo, adaptado como o episódio 9 do anime. Tudo começa quando essa ricaça aqui contrata a Catriel pra achar o seu bichinho de estimação perdido. Todos pensam que é um gato. Afinal, tem várias fotos de um mesmo gato nas paredes da mansão, e a madame por algum motivo não especifica a espécie do animal, mas pensam errado. Após 30 minutos de investigação super cafona, a Kat descobre que na verdade o gato é uma iguana. E sim, eu sei que a história que eu passei esse tempo todo chamando do caso do gato não é sobre um gato. Foi pra guardar surpresa, sabe? No final, a Kat encontra a iguana dentro de um barco, dá um sermão na dona pra ela cuidar melhor do seu pet, e fim, final feliz, tudo é luz, é tudo bastante cafona. Agora, vamos à adaptação.
O anime reconta a mesma história do jogo, só que em bem menos tempo. A Catriel só leva tipo 3 minutos pra descobrir que o gato era uma iguana. Mas só é igual até essa parte, porque a adaptação então acrescenta um elemento extra aqui. Danny Bacon, o cozinheiro da mansão, principal suspeito pelo desaparecimento do animal. Ao fim da investigação descobrimos que, sim, foi ele mesmo que capturou e prendeu a iguana. Mas por que ele fez isso? Bom, a iguana adorava entrar na cozinha para roubar comida de vez em quando, uma coisa que o Sr. Bacon nunca aprovou e que agora ele não podia mais tolerar, porque um grande banquete estava por vir. E um dos convidados é o filho perdido do Sr. Bacon, do qual ele se separou anos antes após uma briga feia com a ex-mulher por conta de sua má condição financeira. O banquete marcaria o grande reencontro dos dois em décadas, e portanto ele queria fazer um jantar perfeito para conquistar o perdão do filho, e não podia deixar a iguana estragar isso. Ao término do episódio, ele serve o prato, o filho come e adora, e revela que sempre acompanhou a carreira do pai e que sempre o amou, e os dois choram e fazem as pazes enquanto música suave toca no fundo. Desculpa, eu me deixei levar. Mas pois é, bastante drama extra, não diriam? Bom, todos os episódios de adaptação fazem isso. Contam a mesma história, mesmo mistério, só que com uma farta dose extra de drama de novela. E ao meu ver, isso melhora muito as extremamente cafonas histórias originais. Tipo, não o bastante pra salvar o anime pra mim, mas deu pra sentir que tentaram. Acho que essa é a minha opinião final sobre Lady Layton, o anime. 75% dele não é bom. Na verdade, é bem besta, uma versão mais tediosa, menos interessante de Detetive Conan. Mas cara, dá pra ver que tentaram. Esse pessoal viu o jogo do mesmo jeito que eu vi, bobinho, previsível, sem ambição, e tentaram transformá-lo em algo melhor. E eu não consigo deixar de admirar isso. E também, sei lá, eu não sou cego a ponto de não enxergar o quanto a minha opinião sobre as aventuras da Catriel é influenciada pelo meu amor pelas aventuras do pai dela. E eu sei que não é justo julgá-la a partir disso. Afinal, quem sabe, talvez tenha toda uma geração de crianças que prefere o estilo mais simplista, mais bobinho da Katy. E quem sou eu pra criticar isso? E apesar de tudo o que eu disse, o anime tem sim seus charmes. O jeito como a Catriel faz essas poses quando aceita um caso ou quando resolve um mistério, o elenco de voz, que é fantástico, a trilha sonora compartilhada pelas duas versões, que é maravilhosa. Eu consigo entender por que algumas pessoas talvez gostem dessa nova geração. Há coisas boas nela. Mas cara, é tão cafona. Eu quero voltar rapidinho para aqueles 6 episódios especiais do professor que eu comentei. É pura especulação minha, mas eu sinto que eles não foram escritos pro anime. Sei lá, se fosse só pra fazer uma aventura do professor exclusiva pra adaptação, eu esperaria algo mais tipo o filme Eien no Tarime. Uma história fechadinha e isolada que não afetasse o status quo. Esses 6 episódios, entretanto, afetam muito o status quo. Ao fim deles, a Catriel se reúne com o pai e os dois voltam a morar juntos. Se fizerem um segundo Layton Mystery Journey, imagino que essa história vai ser reproduzida nele. E se não for, vai ver, essa foi a forma que a Level 5 achou de resgatar o enredo de um jogo cancelado. Eu disse que as histórias originais feitas pro anime são o cúmulo da cafonice, e eu mantenho essa posição, mas sim, tem uns episódios aí que se salvam. Destaque especial vai pro segundo episódio, Catriel e o Vestido do Diabo, cuja história é assim. O cliente da vez é um homem que comprou um vestido para sua esposa doente, que, acredita ele, ser amaldiçoado. Desde que sua esposa passou a vesti-lo, parou de falar com ele e começou a olhá-lo com intenções assassinas. De início parece um conceito meio estranho para um episódio, afinal de contas, a esposa dele tá bem ali, por que simplesmente não perguntar pra ela qual é o problema? Mas aí chega a solução do mistério e é magnífica. Acontece que a esposa dele já estava morta desde o começo da história. Ela sucumbiu à doença logo após ganhar o vestido. Desde o início do caso, Catriel e os outros não enxergavam ela, porque ela era fruto da imaginação do cliente, criada por uma mistura de tristeza e, sem brincadeira, drogas. Como deve dar pra imaginar? Eu amo esse episódio, cara. É tão estranho e surpreendentemente dark, e o melhor de tudo, imprevisível, como toda boa aventura Layton deve ser. Se o resto do anime fosse que nem ele, esse vídeo seria bem diferente. Ah, e uma observação extra. Parte da fórmula do anime é esse pedacinho aqui na metade do episódio em que o Ernest pede pro telespectador revisar as pistas apresentadas até então antes de ver a solução.
Será que alguma criança japonesa previu esse desfecho? O episódio 33, Catriel e o assassinato na espaçonave Bengarian, é centrado em um mistério imaginário bolado por esse menino com cabelo de cocô. Todas as cenas que se passam nesse cenário imaginário são feitas no estilo do anime Panty and Stocking with Garter Belt, anime adulto do Gainax, lançado em 2010. Devo dizer que realmente por essa eu não esperava. O episódio não deixa de ser um porre, deixo avisado. Mas ei, não se pode dizer que a equipe de produção não é eclética? Assim como os jogos da série principal, Mystery Journey tem em seu elenco de voz atores de TV ao invés de seiyus. Isto é, dubladores propriamente ditos. Mas por motivos desconhecidos, provavelmente logísticos, eles foram trocados por seiyus no anime. A Catriel, por exemplo, que era interpretada por Kasumi Arimura no jogo e que foi trocada por Kana Hanazawa no anime. Bom, eu pessoalmente só joguei a versão ocidental do jogo, então só estou familiarizado com a muito triste dublagem britânica dele. Então minhas opiniões sobre essa troca são meio rasas, mas sinto que ela foi positiva. A Arimura soava meio incompatível com a personalidade alegre da personagem. 開けると死ぬ箱とか未来からの手紙とか古代文明的なやつとかそういうのない？今回の謎はまさに風味豊かな小麦粉で作った極上クッキーのような味わいでした。 O mesmo aconteceu com o próprio Professor Layton, Yo Oizumi nos jogos e filme, Koichi Yamadera no anime. Mas nesse caso foi bem menos perceptível, porque Yamadera é tipo um camaleão no mundo dos seiyus. Ele faz o Donald. Você pode ser um livro aberto, Bob Esponja, mas eu sou um pouco mais complicado que isso. As maquinações internas da minha mente são um enigma.